Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós muito bem sabemos debaixo de qual nome nós estamos reunidos nessa noite. É o nome mais poderoso desse universo. Debaixo do poderoso nome de Jesus Cristo. Ah, queridos irmãos, que Senhor precioso nós temos. Nós estamos reunidos debaixo daquele que venceu a morte, daquele que venceu o ego, daquele que venceu o mundo, daquele que venceu as trevas, daquele que venceu Satanás, está sentado no mais alto, elevado trono desse universo. Não é pouca coisa, irmãos. É o nome poderoso de Jesus Cristo. É debaixo desse nome que nós nos reunimos nesta noite. Que Senhor é esse, Evandro? Você conhece um Senhor mais lindo do que esse? Não tem. Eu também não conheço. Jesus é o nosso amado Senhor. E é debaixo desse poderoso nome que nós estamos aqui nesse ambiente, que Ele proporcionou a nós. Ah, você está aqui porque você foi convidado por alguém que te ama, ou talvez você não tinha muitas outras coisas a fazer e você resolveu vir aqui. Não! No coração de Deus há um gesto de amor em direção a você. E Ele deseja ganhá-lo, Ele deseja falar do teu mais profundo íntimo, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que pela eternidade carregará as marcas da cruz, sabe, Socorro, sobre as suas santas mãos, em sinal de amor por você, pelo Severino, pela Vânia, por todos nós. Ei, Caio, que Senhor é esse que nós temos? Não é maravilhoso? Vamos orar, vamos pedir que sejamos socorridos nessa noite. Nosso amado Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui no precioso nome do Teu bendito Filho. E nós temos a plena consciência que nós precisamos que o Espírito Santo, aquele que foi enviado por Ti e pelo amado da nossa alma, esse Espírito Santo exerça o seu ministério nessa noite, de nos mostrar um pouco mais da beleza de Cristo, mas também de abrir o nosso entendimento, de abrir o nosso coração para recebermos a palavra. O que mais necessitamos, amado Pai, nessa noite é da unção. Não queremos mais um estudo bíblico, nós queremos a unção vinda do Teu Espírito, para que ela possa permear nos nossos corações, e o Teu falar penetre de modo profundo em cada um de nós, e haja transformação, e que nós possamos ser mais e mais parecidos com aquele que é o amado da nossa alma. É no nome dele, Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Como os irmãos bem sabem, nós estamos aqui com o encargo de estar trabalhando o livro de Colossenses com os meus irmãos, meditando no livro de Colossenses, e esse é o nosso 8º encontro, e penso ser dentro desta série que focamos a nossa atenção em Colossenses, será o nosso último encontro juntos. Então espero que o Espírito Santo nos socorra. E vão se preparando para o livro de Filemon, que é a outra carta que Paulo escreveu quando ele estava preso lá em Roma, no seu primeiro aprisionamento. Lembrem-se, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, 4 cartas maravilhosas, quando os céus se rasgaram e o Espírito Santo derramou sobre ele as mais profundas revelações. Já tocamos no livro de Efésios por 2 vezes, já tocamos no livro de Filipenses, estamos concluindo Colossenses e, Deus assim nos permitindo, vamos entrar em Filemon, com a ajuda do Espírito Santo. Mas ainda nós temos algumas poucas coisas a nos ater aqui nesse livro tão precioso de Colossenses. Como os meus irmãos já sabem, o que nós fizemos com os 4 capítulos do livro de Colossenses? 95 versículos. Para que nós pudéssemos ter uma facilidade de compreensão um pouco daquilo que Paulo queria tratar com aqueles irmãos, nós dividimos esses 4 capítulos em 8 assuntos importantes. Vocês se lembram? Vamos tentar recordar esses assuntos? Primeiro assunto: pessoa e obra de Cristo Jesus. Segundo assunto que nós tratamos foi a heresia colossense, que nós já vimos aqui. O terceiro assunto foi a vida de união com Cristo Jesus. O quarto assunto foi a seriedade do pecado no meio do povo de Deus. O quinto assunto foi a vida familiar e a vida profissional. Não foi isto? O sexto assunto, então, é a
prática da oração e também nós temos na sequência a vida de comunhão com os irmãos. E dentre esses aqui colocados, nós tratamos desses 6 primeiros e hoje nós vamos focar naquilo que tange a prática da oração e a comunhão dos irmãos. Vamos ver o que a palavra pode nos ajudar dentro que resta-nos aqui a tratar com vocês do livro de Colossenses. Mediante isso, então nós vamos pegar esse livro, Colossenses capítulo 4, e vamos fazer a leitura a partir do versículo 2 e vamos até o seu final, até o versículo 18. Repetindo Colossenses 4, do versículo 2 em diante. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, o primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for contigo, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós das orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele vos dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e à igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja ela também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, graça seja convosco. Aqui está. Toda essa leitura é o contexto que nós temos que compartilhar com os nossos amados irmãos. Então, nós estamos no penúltimo assunto importante, que nós destacamos para vocês do livro de Colossenses. Vamos falar sobre um pouco da prática da oração. Para isso, preciso, então, só fazer destaque de poucos versos que eu li com vocês e mais um que eu não fiz a leitura. Versículo 2 e 4, agora focando naquilo que vamos tratar nessa noite, a prática da oração. Versículos 2 a 4, novamente, Colossenses 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 12, vou destacar novamente aqui, porque ali nos fala de oração também. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, veja bem, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E o texto que eu não li com vocês agora, voltem para o capítulo 1, por favor, desse mesmo livro. Capítulo 1. E aqui nós vamos destacar apenas um único versículo. Capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, ele está falando de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir
que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui. Então nós temos essas realidades destacadas por nós, onde Paulo joga um farol muito especial no que tange à vida de oração. E quando nós olhamos aqui, Paulo fazendo esses destaques para nós, ele sabia perfeitamente, meu irmão, minha irmã, o valor da oração. Ele sabia perfeitamente qual era o poder da oração. Ele sabia exatamente que ele poderia mover o coração de Deus através da oração. Paulo tinha essa compreensão clara para nós, quando nós olhamos esses poucos versos das Escrituras Sagradas. Agora eu quero voltar essa questão para nós. Qual a importância que nós temos dado à vida de oração? Qual é o valor que nós temos dado à vida de oração como filhos de Deus? Deixe-me citar algo que muito tocou meu coração quando eu li um artigo sobre esse aspecto de uma vida de oração. Olha só o que diz. Uma das coisas que iremos lamentar, meu irmão, minha irmã, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, sabe o que será? Será o fato de nós havermos orado muito pouco. Irmãos, quantas escolhas erradas nós fizemos. Quantas decisões equivocadas nós adentramos. Quanto a dor e sofrimento muitas pessoas podem estar curtindo hoje, porque não buscaram o Senhor adequadamente em oração. Muitos dos sofrimentos que recaem sobre nós, de fato, eles estão aí por quê? Porque nós não oramos adequadamente. Isso é muito sério. Então Paulo está nos mostrando que ele sabia exatamente qual era o poder, qual era a importância de se orar. Irmãos e irmãs, para que uma igreja seja sadia, para que ela possa avançar, a única maneira de uma igreja avançar adequadamente é de joelhos. É de joelhos. Isso precisa tocar profundamente o nosso coração. Amados irmãos, isto é uma realidade. Essa parte negativa que eu apresentei para vocês aqui, de nós buscarmos muito pouco a face do Senhor, é a realidade de muitos cristãos, de muitos irmãos. Agora, o pior de tudo, Daniel, sabe o que significa isso? Sabe por que nós não oramos e levamos uma vida sem oração? Sabe o que retrata do nosso coração? Autossuficiência, independência. E isso é um pecado grave. Quando nós decidimos todas as coisas na força da nossa mente, na força do nosso braço, isso significa que eu não preciso depender dos céus. Eu posso depender da minha inteligência, das minhas decisões. E nós temos visto quantas coisas equivocadas nós temos aí para testemunhar, porque nós não buscamos a face do Senhor de modo adequado. Irmãos, isso é muito sério. Então, guarde isso que eu quero falar com ênfase para vocês. É extremamente importante. Quando nós não buscamos a face do Senhor, quando nós não colocamos tudo diante dele em oração, isso denota que em nós há uma autossuficiência, há uma autodependência. Isso é sério, meu irmão Sérgio. É muito sério. E Paulo está nos mostrando aqui algo extremamente importante, que ele era um homem que dependia do Senhor. E a pergunta que eu quero colocar para vocês, qual era o teor da oração do apóstolo Paulo aqui? Nós olhamos os versículos de 2 a 4 de modo especial, que mostra-nos que ele tinha um teor, ele tinha um foco quando ele orou aqui. Vocês perceberam nessa oração que ele orou por sua libertação? Ele orou para que ele melhorasse na sua saúde? Não. Ele orou sobre assuntos pessoais? Não. O foco do apóstolo Paulo era o reino de Deus. Agora, nós precisamos fazer aqui uma contextualização. Talvez você saiba disso, ou talvez um outro irmão ou irmã não sabe. Paulo estava preso em Roma no seu primeiro aprisionamento. Como vocês já me ouviram falar, ele já tinha vindo de 2 anos de aprisionamento em Cesareia de Filipos. Quando então ele roga que ele queria ser julgado por César, no caso Nero, e ele é levado para Roma, lá ele fica mais 2 anos aprisionado. Então são 4 anos de aprisionamento. E
nesse aprisionamento em Roma, pelos 2 anos, é que ele escreve aquelas 4 cartas que eu já apresentei para vocês. Então, Paulo está numa situação impressionante. Vocês sabiam claramente que Paulo, naquele aprisionamento, ainda que seria uma prisão domiciliar, ele tinha um soldado colocados nele, vamos dizer, sobre correntes no braço de Paulo e no soldado. E a cada 6 horas substituía-se o turno. Então Paulo dioturnamente tinha um soldado novo amarrado a ele em correntes. Esse era o quadro. E aqui nós não percebemos no apóstolo Paulo nenhum tipo de menção desse tipo de dor. A visão do apóstolo Paulo era do reino. Então, depois nós vamos olhar um pouquinho nos detalhes aqui dessa oração. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o foco do apóstolo Paulo era o reino. O que ele pede? Aí coloquem, por favor, aqui um detalhezinho, no versículo 3, os seus olhos novamente. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que o Deus nos abra a porta à palavra. Então havia, não vamos completar a leitura, não precisamos agora. Então a súplica do apóstolo Paulo a favor daqueles irmãos que estavam junto dele, é para que Deus abrisse a porta à palavra. Uma coisa que nós entendemos aqui, é que Deus abre a oportunidade para que nós anunciemos o evangelho, não no pé de cabra da carne, não forçando, mas através da oração. Vocês se lembram quando eu falei para vocês aqui, nas reuniões passadas, que todo ser humano tem um ponto nevrálgico? Todo ser humano tem um ponto de dor. Às vezes as pessoas estão com o sorriso na face, rindo, alegres, estão bebendo, estão viajando, estão curtindo a vida, mas você não sabe que lá dentro há uma insatisfação, há uma dor profunda que está machucando aquela alma, e há uma parede que impede que nós enxerguemos isto, mas por isso é que você deve orar. Senhor, mostra-me o ponto nevrálgico daquela pessoa. E você então, como já falei várias vezes, não vou repetir aqui, com aquela realidade de presença fiel, lembra-se? Nós devemos evitar 2 extremos do evangelismo. Não devemos ser ativistas e nem quietistas. Ativistas não devemos entrar com espada numa guerra. Porque a sociedade pós-moderna na qual vivemos hoje é totalmente diferente das sociedades anteriores. Então não é de uma maneira ativista, beligerante, que nós vamos alcançar esse mundo. E também não é no quietismo, como o avestruz enfia a cabeça para dentro do buraco e não quero saber o que está acontecendo à minha volta. É como aquele irmão nos ensinou, presença fiel. Presença fiel. Ou seja, 2 coisas. A tua vida vai falar o evangelho. E você deve estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há no seu coração. Aí você tem Deus habitando em você e você pode falar pela sua vida e pela palavra. Mas rogue para que o Espírito Santo mostre o ponto nevrálgico. Porque tem muita gente, talvez aqui, que diante da face está tudo bem, mas há um vulcão lá dentro. E nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre isso, com graça, para que nós possamos ajudar essas pessoas a sair dessas situações. Então, Paulo, ele está pedindo oração, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Não é no pé de cabra, é no joelho que se abre a porta para pregarmos o evangelho. Quantos pais machucaram seus filhos tentando enfiar a palavra no muque? Não. Nós devemos colocar o joelho em terra e falar, Senhor, abra-nos a porta. Abra-nos a porta. Ganhe o meu filho, Senhor. Ganhe a minha filha. Ganhe aquela pessoa pela qual eu tenho orado. É assim. Quantas esposas ferem mais os seus maridos do que ajudam? Quantos esposos ferem mais as suas esposas do que ajudam? Porque não buscam a face do Senhor adequadamente. E geram uma situação de excludência no processo. Então o Senhor precisa nos ajudar. Agora, eu fiz o relato para vocês qual era a situação na qual Paulo se encontrava. Então Paulo, ele enxergava a sua vida na perspectiva da soberania de Deus.
Tanto é que ele não se via, e nem em nenhum momento ele se viu como prisioneiro de Nero. Não precisa ir lá, mas em Efésios, capítulo 4, versículo 1, que é o mesmo contexto das 4 cartas que eu falei para vocês, ele diz lá: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo, para que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Como prisioneiro de Cristo. Ele não era prisioneiro de César, não era de Nero, ele era de Cristo Jesus. Então Paulo via a sua vida na perspectiva da soberania de Deus. Quem é que pode com um homem desse? Paulo era um homem livre, absolutamente livre, apesar de estar acorrentado a um soldado que a cada 6 horas era substituído por outro. Era um homem livre. Resposta de oração de Paulo. Porque nós temos oração aqui, temos oração em Efésios, nós temos várias orações aqui que nós podemos verificar. Mas vamos aqui, voltem para Filipenses, por favor. Estamos dentro do contexto da carta mesmo que estão sendo escritas, ou dessas cartas. E vejamos aqui o ministério de Paulo, quando ele estava preso. Filipenses 1, versículos 12 e 13. Filipenses 1, 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha a perspectiva do apóstolo Paulo. E nós devemos somar toda essa realidade aqui, que ele estava trazendo uma ciência, uma compreensão àqueles irmãos, no caso de Filipos agora, que tudo aquilo que havia acontecido a ele não eram realidades de derrota, mas eram situações que contribuíam para o progresso do Evangelho. Quem é que pode derrotar um homem que confia no Senhor? Que homem que vivia de joelhos? Ele fala então, e todo o Evangelho atingiu toda aquela guarda pretoriana. Como que nós podemos saber? Vamos para o último capítulo desse livro, que é o capítulo 4, Filipenses. Vejam só, quando ele faz a saudação aos irmãos em Filipos, o que ele tem a falar. Filipenses 4, vamos ler aqui o versículo 22. Quando ele faz as saudações finais aos irmãos. Todos vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, aqueles soldados foram ganhos para Cristo Jesus. E isso pela vida de testemunho do apóstolo Paulo e também pelos joelhos de muitos irmãos que intercediam por ele. Amados irmãos, isso é extremamente significativo para nós. Para mim, eu estava meditando sobre isso, é incrível, um homem acorrentado, Paulo, acorrentado com cadeias de ferro, pregava a libertação para homens livres sem cadeias de ferro, mas homens que eram prisioneiros em cadeias de pecados no seu interior. Esse era o quadro que nós temos aqui diante de nós. Um homem mais livre daquela realidade de prisão, era Paulo. E ele pregava para homens que não tinham correntes, mas eram acorrentados pelo pecado dentro dos seus corações. E Paulo, então, ele pôde ganhar muitos para o Senhor. Irmãos, Deus ouvia a oração da igreja, como ouve a oração da igreja. Paulo sabia perfeitamente qual era o valor e o poder da oração. Por que ele pediu para os irmãos lá em Colossos para que eles suplicassem? Como está a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração diante do Senhor? Isso é muito sério. Vocês sabiam que é muito mais fácil ler a Bíblia do que orar? O Watchman Nee disse certa vez o seguinte, que o diabo, ele não teme aquela pessoa que lê muito a Bíblia. Ele teme aquela pessoa que põe joelhos na terra. Porque quando você coloca o joelho na terra, você liga diretamente com o céu. Então, nós estamos vivendo uma realidade de pobreza espiritual no que tange a uma vida de oração. Casais, não basta vocês orarem, vocês devem orarem juntos. Não é só um orar pelo outro. Juntem ambos e orem diante do Senhor a favor dos assuntos do reino, do avanço do testemunho da igreja, da casa de Deus. Sim, é importante nós orarmos um pelo outro, mas orem juntos a favor de um objetivo, do eterno propósito de Deus.
Então, aqui está essa situação. Queridos irmãos, nós devemos tomar esse assunto de modo muito sério. Quando nós oramos, além de expor a nossa independência de Deus, sobre nós pesa uma justa acusação de presunção espiritual. Sabe o que é presunção? Quando você acha que pode fazer todas as coisas. Presunção é quando você não precisa do outro. Então, não só há um peso sobre nós que somos independentes, quando nós não oramos, independentes de Deus, autossuficientes, mas pesa sobre nós uma acusação justíssima: você é um presunçoso. Irmãos, nós fomos chamados para servirmos ao Senhor, para vivermos para a glória dEle. E quando nós, de fato, não tomamos este assunto a sério, isto é um assunto extremamente grave. Nós somos apenas cristãos fracos, carnais, se é que não somos religiosos. Aqui cabe uma pergunta para nós. Aqui cabe uma pergunta para todos nós. Como você pode saber se o que você tem é apenas uma religião ou Cristo? Já fez a pergunta para você? Como você pode saber se o que você tem é apenas uma religião ou é Cristo? É muito simples. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Existe aí alguma mudança real? Alguma mudança real? E eu quero apresentar para vocês 4 realidades. 4 realidades que podem identificar se você tem uma religião ou se você tem a Cristo. Primeira, depois que você então diz que recebeu a Cristo, aí você vai ver se você tem religião ou se tem Cristo. As suas escolhas mudaram? Primeiro. Segundo, o seu estilo de vida foi alterado? Terceiro, os seus valores, os valores da sua vida foram alterados? E quarto, você depende de Deus, você busca a face do Senhor. Aí você fala assim, mas como assim? Sabe por quê? Porque cristianismo é um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. E quando Cristo habita no seu coração, é como uma semente que você vê de repente num ambiente, ali foi construído naquele ambiente, sobreposto naquela terra, uma calçada. Uma calçada, de repente você não sabe por que aquela calçada começa a rachar. E de repente você começa a ver brotar um pequeno ramo que se tornará uma árvore enorme, aquelas raízes explodirão aquela calçada. A calçada fala da casca da dureza do nosso coração. Se você tem Cristo no coração, ele precisa crescer, ele precisa expandir. Então lá, escolhas, estilo de vida, valores da sua vida e vida de dependência. Mas vou melhorar para vocês não ficarem muito preocupados. Isso precisa estar em processo. Ninguém está pleno aqui. Mas se você, de fato, você já está sendo tocado nessas realidades de escolhas, valores de vida, e valores da vida e o estilo da sua vida, e você está buscando a vida de dependência, isso é um excelente sinal. É um excelente sinal. Nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Aí nós vamos saber verdadeiramente se temos Cristo ou se temos uma religião. Não se iluda. Você precisa verificar se você tem apenas uma religião na sua vida ou Cristo Jesus. Cristo muda. Quantos anos você tem de cristianismo? Essa é a grande questão. Quais são as mudanças genuínas que você pode dizer que tem acontecido na sua vida? Não fiquem bravos comigo, mas olhem para a palavra de Deus. Mais vale as feridas feitas por aquele que ama do que os beijos que são dados por aqueles que enganam. Então é bom levar uma chibatada de vez em quando para que nós possamos verificar onde nós estamos. Para que o Senhor verdadeiramente possa ganhar o nosso coração. Então vai essa pergunta aqui. Eu disse que o assunto é sério. Pode até demonstrar uma gravidade maior de que nós somos apenas religiosos. Por isso que eu levantei a pergunta, será que eu tenho a religião ou é Cristo?
Se nós passamos pelos testes dos 4 aspectos de realidade, temos a Cristo. Mas se não o temos, Senhor, eu quero a Ti. Eu quero. E precisamos dar um avanço agora. A pergunta que eu falo, ou que eu levanto agora é, por que Jesus orava? Estamos vendo o apóstolo Paulo. Agora, por que Jesus orava? Revela-nos para nós que ele vivia uma vida de dependência de Deus, não de autodependência. Jesus, ele nunca viveu no seu aspecto de autossuficiência, ainda que sendo Deus, ele o poderia ter feito, mas ele escolheu a viver uma vida plena de dependência do seu Pai. Ele não somente ensinou os discípulos a orar, mas ele tinha uma vida de oração. Vocês se lembram quando, apenas já vou citar 2 textos para vocês, Jesus disse assim, eu nada posso por mim mesmo, assim como eu ouço, assim eu julgo. Mas Jesus fala assim para nós, lá no capítulo 15 de João, sem mim, nada podeis fazer. Ele nada podia fazer sem o Pai. E o que você pode fazer sem Ele? Nada. Significa que nós precisamos ter uma vida de dependência. Gente, nós precisamos gastar joelho no chão. Tanto individual como coletivamente falando. Como que nós vamos avançar no nosso testemunho? Orar é fundamental. Então Paulo, quando ele nos toca aqui nesse assunto, no capítulo 4 de Colossenses, quando ele fala para que aqueles irmãos pudessem perseverar na oração, vigiar com ações de graças e suplicar por eles lá que estavam na cadeia, Paulo sabia o que estava pedindo. Porque ele sabe que as orações movem os céus. Não é que nós vamos transtornar a vontade de Deus, nós vamos estrangular a vontade de Deus, mas o orar faz parte da vontade de Deus. Porque quando nós oramos, nós trazemos os céus para a terra. Porque toda a vontade soberana de Deus está explicitamente colocada para nós. Nós devemos desejar esta vontade. Porque a obra está pronta. Esse é o nosso amado Senhor. Então, eu havia dito que ele não somente, Jesus, ensinou seus discípulos a orar, mas também ele vivia uma vida de oração. Peguem, por favor, Mateus capítulo 6. Apenas um versículo. Mateus 6, para vocês entenderem que Jesus, de fato, sim, ele ensinou-nos a orar. Mateus capítulo 6, apenas o versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Então, Jesus ensinou aos discípulos, ensinou a igreja a orar. Vós orareis assim. Mas Jesus era um homem de oração. Vamos para o livro de Lucas, por favor. Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Nós não vamos aqui nos ater ao contexto. O contexto envolve aqui a cura daquele que era leproso, mas apenas para olharmos a atitude de Jesus depois de todo o ocorrido. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orando, Anderson. Jesus orando, Felipe. Orando. Então você percebe a necessidade da conexão da terra para com o céu. Jesus conectava o seu coração com o céu. Ele poderia fazer tudo, se assim o desejasse, por sua própria força. E ele tinha, Deus. Mas ele escolheu não se valer de toda a sua divindade que nele encontrava-se, para que como homem perfeito vivesse plenamente dependente do seu Pai. Tudo ele dependia do seu Pai. Nesse mesmo livro, agora o capítulo 6, versículo 12. Quando o Senhor Jesus, então, ele está pronto a escolher os seus discípulos. Versículo 12. Veja o que ele vai fazer. 6, 12, Lucas. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de
orar. E passou a noite orando a Deus. Então nós estamos entendendo o valor da oração. Extremamente significativo para nós. Então Paulo, quando ele fala para aqueles irmãos não somente perseverar na oração, serem vigilantes na oração, terem tudo em ações de graças, mas também que suplicassem por eles, Paulo estava mostrando, olha, sem a oração, o reino, a igreja não vai avançar. Quanto tempo você e eu temos dedicado em oração, irmãos e irmãs? Eu quero insistir e não quero provocar ninguém, mas devemos fazer a pergunta, eu tenho uma religião ou tenho a Cristo? Porque o Senhor quer corrigir as nossas vidas, porque nós podemos criar um auto-engano, mas o Senhor quer realmente ajustar a nossa vida. Não precisamos ir lá. Mas em Atos 2,42, só anotem se vocês desejarem, lá nós temos o quê? A revelação das 4 colunas da fé cristã. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Aqui está, as 4 colunas da igreja. Aqui está. Essas realidades não podem falhar, porque senão a igreja não avançará. Então vocês estão entendendo que nesse penúltimo assunto da importância do livro de Colossenses, nós estamos dando ênfase na prática da oração. Agora vamos considerar especificamente o pedido do apóstolo Paulo. Volte para Colossenses, por favor, no capítulo 4. Nós vimos que ele suplicava àqueles irmãos para que Deus pudesse verdadeiramente abrir as portas à palavra. Esse é o ponto. Agora, qual era o teor, qual era o pedido específico do apóstolo Paulo? Aí vamos colocar novamente nos olhos, capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Aí o objetivo, a fim de falarmos do quê? Do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que, verso 4, eu também o manifesto como devo fazer. Aqui está o teor, o objetivo pelo qual Paulo queria que aqueles irmãos, de modo específico, intercedessem por ele, para que essa realidade do mistério de Cristo fosse conhecido. Porém, levantamos uma pergunta, mas que mistério de Cristo é este? Já falamos sobre isso. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Recordem o que eu falei uma vez, se nós pudéssemos abrir o coração do Pai Celestial, nós encontraríamos ali a pessoa de Cristo, não é isso? Mas se nós pudéssemos abrir o coração de Cristo, o que nós veríamos lá? A igreja. Porque a igreja é o mistério de Cristo. É lindo isto. Então Paulo queria que aqueles irmãos, então, juntassem as suas orações a favor desta realidade. Eu vou precisar que vocês saiam um pouquinho daqui, vão para o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, todo o capítulo 2 e capítulo 3 fala-nos dessa beleza do mistério de Cristo, que é a igreja. Mas aqui há algumas descrições muito lindas que eu gostaria de deixar registrado para vocês. Seria interessante vocês lerem depois, todo o contexto, mas eu vou a partir aqui do versículo 3, Efésios 3, até o versículo 11. Preste bem atenção. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está falando do capítulo anterior. Se você olhar o capítulo anterior, vocês vão perceber que uma parede de separação foi arrebentada. Não há mais diferença entre gentios e judeus. Por meio da cruz não há mais gentios, não há mais judeus. Há um novo homem em Cristo Jesus. Esse é o mistério. E ele vai discorrer de uma outra forma aqui para nós. Tá? Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento sobre o mistério de Cristo. É o que ele está falando. É a união de judeu com gentios, formando a igreja.
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, preste bem atenção, são cordeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. E por fim, verso 11, segundo o eterno propósito de Deus, propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Apenas, assim, uma pinçada de algo aqui para vocês entenderem a realidade da qual nós pertencemos. O versículo anterior, que é o versículo 10, observe que coisa linda que está escrito aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Por que a multiforme sabedoria de Deus não será conhecida por Cristo e sim pela igreja? Vocês percebem? Que coisa linda do projeto que vocês fazem parte, que eu faço parte. Que toda a beleza, a multiforme sabedoria de Deus se dará conhecida agora de toda a realidade celestial através da igreja. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas o ponto em destaque para nós aqui é que os gentios agora são co-herdeiros, são co-participantes da mesma promessa. Então não há mais gentios, não há mais judeus. Há um povo em Cristo Jesus. É o mistério de Cristo que é sua igreja. Isso é lindo demais. E onde aconteceu isto? Na cruz. Na cruz foi crucificado toda a raça, foi crucificado todas as nações, todos os povos, não há mais grego, não há mais gentio, não há mais servo, não há mais livre, nós somos um em Cristo, então na cruz acabou. Deus não tem dois povos maravilhosos, o povo de Deus e o povo de Israel. Deus tem um único povo santo chamado a igreja, e o Israel de Deus é a igreja. O Israel de Deus é a igreja. Deus tem um povo santo, é a sua igreja. Esse é o Israel de Deus. E você faz parte desse projeto lindo, maravilhoso. Então, quando Paulo pede para que aqueles irmãos orassem, para que ele fizesse conhecido o mistério de Cristo, é exatamente para que eles pudessem perceber do projeto maravilhoso do qual eles faziam parte. Irmãos, as nossas orações, sim, o Senhor é tão bondoso que Ele ouve as nossas pequenas petições. Às vezes nós pedimos tantas coisas. Eu era um pidoncho. Pedia, mas tudo pedia. Mas na medida, olha, isso é para um testemunho. Na medida em que você vai avançando diante do Senhor, mas o Senhor já está cuidando disso. Você não precisa, o Senhor já está cuidando disso. E você se ocupa de orar pelo projeto eterno dEle. Senhor, realmente edifique a tua casa, Senhor. Edifique teu eterno propósito no nosso meio. Senhor, tu buscas edificar um testemunho nessa cidade. Ajuda-me a fazer parte disso. Quero cooperar com a edificação da sua casa, Senhor, sendo um instrumento nas tuas mãos. Essa é a maravilha. Não, Paulo queria que aqueles irmãos intercedessem para que ele fizesse conhecido esse mistério. E o que o foi? Lá na casa onde ele estava preso. Os da casa de César mandam saudações para vocês. Não era só apenas o novo nascimento que estava sendo apregoado ali, pregado, mas era apresentando um projeto eterno. Irmão, nós fazemos parte de um projeto eterno. A edificação da igreja. Nós temos que ser um testemunho nessa cidade, um testemunho de vida, para que as pessoas possam ver em nós que Cristo é nossa realidade. Deus tem um povo santo. Esse povo santo refere-se a nós. Estamos em Efésios, só para vocês pegarem o capítulo 6, para voltarmos lá para Colossenses. Pegue Efésios capítulo 6. Efésios 6, eu vou ler aqui 2 versículos com vocês. Quando Paulo está concluindo a sua carta, então ele falou da armadura de Deus, etc, etc. Aí no versículo 18 e 19 ele vai dizer o seguinte:
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Olha aí. Então Paulo tinha um objetivo. Orem por mim neste assunto. Paulo não era presunçoso, Paulo não era um autossuficiente. Paulo sabia que quando ele andava no terreno celestial, somente a realidade celestial poderia dirigi-lo. Quem somos nós para vivermos sem a direção do Espírito? Sem colocarmos nosso joelho em terra? Então, voltem lá para Colossenses capítulo 4, por gentileza. Então nós estamos diante desse fato maravilhoso, desse fato glorioso. É impressionante, amados irmãos, essa realidade da vida de oração. Eu digo para vocês que a maior guerra que nós, como povo de Deus, como cristãos, sofremos, não está, como lá atrás eu falei para vocês, não está na leitura da palavra, e sim, quando nós buscamos uma vida de oração. É impressionante a luta que acontece. A mente da maioria dos cristãos está acelerada. Parece que quando eles começam a orar, seus pensamentos se tornam como que beija-flor. Não é isso? E para você capturar isso e juntar e trazer uma calma, você tem uma luta de 15 minutos com os seus pensamentos para você orar 3, 4 minutos em concentração. Porque a nossa mente é extremamente acelerada. É muita imagem, muito vídeo, muito celular, muito. Tudo é velocidade 1,5, velocidade 2,0. Tudo é rápido. Então o Senhor quer que verdadeiramente nós, de fato, vejamos isto. Sim, há uma luta para que nós leiamos a palavra. É lógico, o inimigo também não quer que nós leiamos a palavra. Mas ele não quer que você coloque o joelho em terra. Ele quer nos manter exatamente no limbo. Ele quer nos manter, numa situação que você não incomoda. Quando você não ora. Então o Senhor precisa nos ajudar nesse sentido. Como nós precisamos do socorro do Espírito Santo, amados irmãos. O objetivo maior meu aqui, quando eu estou falando de oração, não é apresentar para vocês os princípios da oração. Já fizemos isso há meses atrás, eu penso, sobre os princípios que devem reger, princípios da oração que devem reger a nossa vida. Não é esse o objetivo, mas despertar o nosso coração para a importância de nós orarmos segundo o coração de Deus, para que nós possamos ter uma vida que agrade o seu coração. Estou mostrando essa realidade como um todo para os meus irmãos. Sem uma vida de oração não avançaremos. Sem uma vida de oração, nós não progrediremos espiritualmente. Nós não edificaremos uma casa que vai glorificar o nome do Senhor. A igreja avança quando ela estiver no seu mais alto patamar que ela pode encontrar, que é a região dos joelhos. Essa é a região mais alta que a gente pode alcançar, quando estivermos de joelhos. E orando segundo os interesses dEle, segundo o coração dEle. O Senhor quer edificar uma casa para Ele. O Senhor quer um testemunho. O Senhor quer um testemunho que, de fato, possa glorificar o nome dEle. Estava dizendo, sem essa vida de oração, nós não iremos avançar. O que nós podemos fazer, quando nós não oramos, é progredir na carne. É avançar nos nossos projetos, nos nossos planos. Mas isso não agrada ao Senhor. Colossenses 4, estamos aí. Vamos dar um passinho além, um passo adiante, versículos 5 e 6. É como se Paulo voltasse novamente a um assunto que nós tratamos aqui, que é a vida de testemunho. Então veja o que ele vai falar, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, ou estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis a responder a cada um. Portai-vos com sabedoria. E nós vamos fazer aqui uma pequena observação. Paulo, novamente, então, ele toca no assunto do testemunho. Já falamos isso.
a vida de testemunho, já falamos da vida de união com Cristo, tudo dentro do livro de Colossenses. Mas aqui Paulo ele joga mais um pouquinho sobre esse assunto. Mas o que eu quero levantar em conta para vocês aqui, o que significa essa expressão portai-vos com sabedoria? É interessante, não é só portai-vos com sabedoria. O que significa isso? Isso tem um significado extremamente lindo. Eu sou aquilo que prego. Isso é portar com sabedoria. Entendeu, Flora? Eu sou aquilo que prego. Quer portar-se com sabedoria? Então você deve ser aquilo que você está pregando. Eu vivo o que falo. Davi, eu vivo o que falo. Você percebe? Então nós nunca podemos separar mensageiro de mensagem. Nunca podemos separar doutrina da experiência. Nunca. Não podemos separar adoração de adorador. Pelos cânticos, adoração pelo cântico. Mas a vida do que fez a adoração pelo cântico é uma vida toda atrapalhada. Então tem alguma coisa errada. Não está portando com sabedoria. Nunca separa-se adorador de adoração. Nunca se separa ensino da prática. Nunca podemos separar vida de realidade. É que essa expressão Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos. Olha, vocês precisam ser aquilo que vocês pregam para que esses que são de fora aproveitem a oportunidade. Aí vai falar, seja a palavra de vocês sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí vocês vão se lembrar. 1 Pedro 3,15. Lembra lá? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, para estarem preparados, sempre preparados, para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você. É o texto aqui. Só que em outras palavras, devemos estar preparados. Compreende? Isso é portar-se com sabedoria. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Então, basicamente, dentro desse penúltimo assunto, né, o 7º assunto aqui, prática de oração, eu queria deixar esse registro para vocês, incentivando os meus irmãos a buscarem com mais acuidade esse assunto e enriquecer mais. Agora eu preciso dar um passo final e tratarmos da relação, né, daquilo que fala da comunhão dos irmãos, que é o 8º assunto, e ele está descrito aí do versículo 7 até o seu final. Até o seu final. É uma situação extremamente impressionante que tem aqui. Deixe-me destacar aqui, do versículo 7 a 9, Paulo, então, ele está na sua carta fazendo a menção de 2 irmãos, um chamado Tíquico e um outro Onésimo. Quando nós estudarmos Filemon, a igreja de Colossos, os colossenses reuniam-se na casa de Filemon. E Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, que roubou Filemon e fugiu para Roma. Lá ele trombou com Paulo. E Paulo prega o evangelho, Onésimo crê no evangelho, e Paulo fala assim, receba ele, como nós vamos ler aqui, como um amado irmão. Ele não é mais um ladrão, um escravo fugitivo, ele é um amado irmão. Então, versículo 7 a 9. Quanto à minha situação, Tíquico, que foi o portador dessa carta, né, para os irmãos, amado e fiel ministro, olha só a descrição, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conserva no Senhor. Não está aqui presbítero Tíquico, aqui está o bispo Tíquico, não tem a apresentação eclesiástica, tem essa doçura que apresenta a genuinidade de uma vida em Cristo. De tudo vos informará, eu vou lhe envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia envia Onésimo, esse é o que roubou, o escravo que fugiu de Filemon. Aí olha como é que ele vai tratar, fiel e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber de tudo que aqui ocorre. Então, Onésimo foi plenamente restaurado. Então, a carta de Filemon é extremamente linda. 25 versículos apenas. Comecem a estudar. É muito lindo, nós vemos essa relação aqui. Mas aqui, dentro desse contexto, Paulo já está enviando ambos. E o que chama atenção é que Paulo, ele está falando que, a respeito dos assuntos dele, aquilo que ele estava experimentando lá,
Paulo não colocou na exposição da sua carta. É verdade, Paulo estava enfrentando duras batalhas, muitas privações, mas em nenhum momento ele sinaliza aqui na sua carta para nós. Ele vai simplesmente colocar essas realidades para os irmãos, para que os irmãos pudessem saber. E a gente olhando para o caráter do apóstolo Paulo, a gente só vê Cristo. Você não vê um homem revoltado, um homem que está lastimando de tudo aquilo que aconteceu ao longo dos anos. Mas ele vê um homem no patamar celestial. Paulo era um homem que morava no segundo andar. O segundo andar da experiência cristã. Nós estamos aqui no solo. Mas ele vivia na dimensão celestial. Porque ele conhecia o seu amado Senhor. Sim, Paulo tinha muitas batalhas. Mas estas batalhas, essas realidades não afetavam a sua vida. Mas ele encarregou esses irmãos para que tornasse conhecidas ali daqueles irmãos que queriam saber do que acontecia com eles dessa forma. Então eles iam informar. Agora o que chama atenção de tudo isso que estamos falando, lembra-se, o tema maior aqui é a comunhão dos irmãos. O que chama atenção para nós é que Paulo dedica um longo trecho na sua conclusão. Ele faz isso no livro de Romanos também. O tema central da carta nós já vimos, preeminência de Cristo, é primazia de Cristo, é a supremacia de Cristo, não foi isso que nós já falamos? Todo tema maior, mas ele pega uma porção enorme da sua carta, da finalização, e usa para concluir a sua carta. Parece-nos extremamente exagerado do apóstolo Paulo, esse longo trecho, para uma saudação. Ele cita 11 nomes aqui, e 9 de maneira direta. Ele poderia falar assim, olha, os irmãos daqui mandam notícia e mandam abraço para vocês. Olha, e da nossa parte, manda um abração a todos os irmãos. Ele podia falar isso. Mas ele vai citando nome por nome, nome por nome, nome por nome. O dia que vocês quiserem estudar, estudem nome por nome, seu significado, o porquê, qual é o contexto, vocês vão ver a riqueza que há por trás disso. Não é o nosso objetivo aqui. Então, Paulo está mostrando que isto é um grande significado, que havia um viver prático na comunhão dos irmãos. Paulo prezava muito a comunhão da igreja. Estamos pertinho, capítulo 3, versículo 11 do livro de Colossenses, no qual não pode haver grego, não pode haver judeu, não pode haver circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo sabia da dimensão do valor do mistério de Cristo, o que era a realidade da igreja, o corpo de Cristo, juntado dessa maneira. Mais de 50% daqueles que faziam parte do Império Romano eram escravos. A grande maioria daqueles que conheceram o Senhor eram escravos. E haviam, como falei na última reunião, penso, os senhores que tinham escravos. E agora nasceram os dois de novo. Como é que eles vão viver? Paulo defendeu a escravatura, vocês defendeu, atacou, não fez nada disso. Ele pegou o escravo e pegou o patrão e os elevou lá na região celestial. Nós estamos sentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ele acaba com a escravidão. Ele mata a escravidão, porque em Cristo não tem mais escravo, não tem mais patrão. Essa é a beleza do cristianismo. Ele aniquila a maldita realidade da escravidão, quando na cruz ele faz a obra. Então, o cristianismo é uma coisa impressionante, de bela que é. Então, nós estamos diante dessa situação que Paulo, então, está mostrando que aqueles irmãos que ele citou faziam parte de uma realidade onde ele tinha uma comunhão. Eles viviam unidos em Cristo Jesus. Isto mostra que havia uma consciência de que eles faziam parte do corpo de Cristo. Quando ele cita Tíquico, Marcos, Barnabé, ele vai citar Epáfras, ele vai citar Lucas, ele vai citar a Ninfa, a irmã lá de Laodiceia, ele vai citar outros, Arquipo. Ele está falando, nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Não são nomes jogados à toa. Por isso que a comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos é extremamente importante e vital. Isso mostra, então, que eles tinham, de fato, uma consciência, e nós precisamos ter essa consciência que participamos de uma realidade espiritual. Somos membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros.
ligados ao cabeça que é Cristo Jesus, fomos chamados para uma vida de comunhão. Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Fomos batizados no corpo de Cristo. Depois vocês vão ler lá, não vou mexer por causa do nosso horário, mas em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, mostram exatamente essa obra. Que nós fomos batizados em um mesmo corpo pelo Espírito. Ou seja, quando o Caio nasceu de novo, quando o Wagner nasceu de novo, o Espírito Santo batizou ambos numa mesma realidade espiritual chamada corpo de Cristo. E sobre cada um de nós, esse mesmo fato. Nós nascemos de novo e fomos inseridos no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, nós fomos batizados no corpo de Cristo, não numa instituição. O que nos une não é um CNPJ, o que nos une é a vida de Cristo. É Cristo que nos une. Nós estamos unidos em torno de Cristo Jesus. Essa é a beleza de tudo. Irmãos, estamos ligados um ao outro pela vida de Cristo. Essa é a grande beleza. Então, quando a Bíblia fala de comunhão entre os irmãos, é exatamente para nos observarmos o tempo que Paulo gastou aqui mencionando nomes, falando de detalhes em alguns deles. Romanos capítulo 16 é a mesma coisa, porque Paulo sabia a importância da comunhão dos irmãos. Então ele fala aqui da prática da oração e fala da comunhão dos irmãos, para que nós possamos aprender essa realidade. Mas eu preciso colocar um detalhe para vocês, para que nós possamos ir para a nossa conclusão. No capítulo 4, onde nós estamos, versículos 15 e 16, ele faz a menção de Laodiceia. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: saudai aos irmãos em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida esta epístola, a de Colossenses, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja de Laodicenses, e os de Laodiceia, lede-a também igualmente perante vós. Então nós temos aqui um relato lindo das Escrituras Sagradas. Esta carta que nós estamos estudando, centenas e centenas de anos depois, esta carta chegou às mãos dos irmãos em Laodiceia. Mas sabe o que aconteceu? Eles não ouviram. Eles não se ativeram. Vocês se lembram anos posteriores a isso aqui, anos posteriores, então vêm as cartas às 7 igrejas lá de Apocalipse, não é isso? E chega a última carta, a 7ª carta, o Senhor Jesus se dirige à igreja de Laodiceia. Jesus diz assim: eu conheço as suas obras. Não é isso que está escrito lá? Eu conheço as suas obras. Que nem és quente e nem és frio. Assim, porque és morno, não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes no teu coração: rico sou e abastado, de nada tenho falta. E Jesus volta-se para aquela igreja e fala assim: não sabes que és infeliz, miserável, sim, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado para te enriqueceres, vestes brancas para esconderes a tua nudez, e compre de mim colírios para ungires a tua vista, para que possa ver. Não é isso que está escrito lá? Aí ele vai falar assim: olha, eu disciplino a todos aquele que amo. Arrepende-te, pois. Então, a igreja dos Laodicenses, a igreja leu essa carta e não respondeu. Isso é muito sério. Que repreensão o Senhor Jesus trouxe àquela igreja. Sobre nós, que o Senhor, de fato, não traga essa repreensão, que não recaia sobre nós essa repreensão, de nós não termos respondido a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesse tempo. O Senhor nos ajude, irmãos. Isso é muito sério.
Então vocês perceberam que ao abrirmos a carta de Colossenses, né, e vimos alguns detalhes, isso nos incentiva a mergulharmos um pouco mais fundo e ainda buscar mais pérolas. Então esse tempo que nós gastamos juntos, foram 8 sessões juntas, para que nós pudéssemos então tratar desses capítulos aqui. Então isso é para que os irmãos, de fato, sejam incentivados e ganhem mais riquezas em seus corações, buscando a palavra do Senhor, para vocês serem ricamente abençoados. Como falei, permitindo o Senhor, dentro do seu tempo, no seu modo, nós vamos abrir a carta de Filemon, dentro desse mesmo contexto, só que olhando outras realidades. Então que o Senhor nos ajude, abençoe ricamente a cada coração aqui presente. Vamos orar? Amado Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é tão preciosa, tão rica. Nós precisamos sim, como nós oramos a princípio, dar unção, para que os nossos corações, de fato, sejam transformados como aquela terra boa que foi remexida, revirada para receber a boa semente. Nós rogamos a Ti, Senhor, que nossos corações tenham esta realidade, esta qualidade dessa boa terra. Senhor amado, não permita que a Tua palavra volte vazia dos nossos corações, antes que ela possa produzir aqueles frutos que são necessários para a nossa vida. Ensina-nos a ter uma vida de oração, não uma oração egoísta, mas uma oração segundo os Teus propósitos. Ajuda-nos a desfrutar de viver de comunhão entre os irmãos. Amplia a nossa visão, Senhor, para que nós possamos ver a Tua casa, para que possamos ver o Teu eterno propósito, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente, no precioso nome do Teu bendito Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês ricamente. Tenha uma semana protegida no nome do Senhor Jesus. Amém.